Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Café com Despertar. Será que você é aquele tipo de pessoa que sente vergonha? Sente vergonha de falar, vergonha de se expor, né, de se expressar? Se você é esse tipo de pessoa, então fica aqui comigo, porque hoje nós vamos falar sobre como superar a vergonha. Então vamos lá. Da onde vem essa vergonha? A vergonha, na realidade, ela é uma emoção muito complexa e dolorosa, que está ligado lá com o nosso processo, quando estava sendo formada ali a nossa personalidade, não é mesmo? Lá na infância, onde a criança queria se expressar, né? E ela era recriminada, criticada, muitas vezes até comparada, né? Infelizmente, tem aquela situação de comparação. Ah, né, se você fosse que nem seu primo, ou se você fosse que nem fulano, que é ali o irmão mais velho, né? Então você seria melhor, você conseguiria mais coisa, você não sei o que lá, seria mais inteligente. Então existe, infelizmente, aquele processo de comparação, onde acaba tornando aquela criança, plantando nela aquele sentimento de inferioridade, como se, o outro é melhor do que eu, fulano é melhor do que eu, minha mãe gosta mais de fulano do que de mim, meu pai preza mais fulano do que eu. Então, começa a nascer aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de que eu sempre estou errado, eu não mereço isso, então não tenho merecimento, o sentimento mesmo de rejeição, você estar sempre lembrando o quanto você era criticado quando pequeno, e tudo isso, mesmo que não tivesse acontecido nada na sua vida lá na infância, como você foi apresentar um trabalho na escola e de repente foi vaiado. Não é necessariamente obrigatório que você tenha passado por um processo meio que de humilhação. É claro que se você teve algum episódio assim na sua vida, isso reforça algo que já podia estar até instalado ali ou não. Se foi quando criança, isso nasceu naquele momento. Mas o que é mais comum e que eu vejo em muitas pessoas, o mais comum é a própria crítica dos pais ou a comparação que os pais fazem de uma forma inconsciente, não é por maldade ou de propósito, né? Com outras pessoas da família, né? Outras crianças da própria família, ou até mesmo o filho do vizinho. Então, e nessa comparação, quando você percebe que você não consegue atingir aquele patamar, não consegue atingir a expectativa que seu pai ou sua mãe depositam em cima de você de ser como fulano, né? Se colocar ali naquele pé de igualdade daquele fulano, daquela pessoa. Aí você começa a se frustrar com você mesmo cada vez mais. Isso pode nascer, a vergonha pode vir aí de um processo de abuso também, o abuso de autoridade, né? Quando existem os pais narcisistas que criticam em demasia a criança, ela cresce, só que dentro dela ela continua sendo aquele ser infantilizado, recriminado, que está sempre lembrando, parece que a voz do pai e da mãe não sai do próprio pensamento. Também vem de erros ou falhas percebidas. Por que eu coloco entre aspas, né, erros? Porque a pessoa não sabe que não existe o erro. Tudo é aprendizado na vida. Como erro e acerto são denominações aí, né, do próprio ser humano, eles que julgam o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que não é. Então, isso veio do ser humano e isso foi instalado na mente da criança. Quando ela percebe que dentro da expectativa do pai ou da mãe, que julgam o que é certo ou errado, ela cometeu um erro,
né? Ela não alcançou aquela expectativa, então ela percebe nela falhas, ela também passa a ter vergonha dela mesma, vergonha do que ela fez, falou ou deixou de fazer, né? Vem também através da crítica e do próprio julgamento que a criança ouve. Antigamente, era muito comum isso nas famílias, porque os nossos avós, os nossos pais já vêm de uma educação muito rígida, com pouco contato amoroso, pouco contato social, uma vida de muito trabalho, de muita escassez, né? Uma vida de dentro de casa onde o pai mandava e a mãe era aquela serviçal. Então, a função dela era cuidar da casa e daquela prole grande de filhos, né? E o pai que trazia o sustento para casa, então muito controlador, muito exigente, né, com os filhos, você tem que ser isso, você tem que ser doutor, você não sei o quê, e aquelas crenças, né? Olha a vida do seu pai, trabalhar a vida toda, olha o que ganha, não mal dá para o mês, então tudo muito escasso, muito controladinho. Então, nós, adultos hoje, viemos dessa época, né? Viemos dessa criação, fomos moldados dentro do que os nossos pais já passaram na infância com os nossos avós. E aí, hoje, muitos de nós colocamos todo esse conhecimento adquirido, né, ou imposto, essas crenças impostas na criação dos nossos filhos. Então, muitos jovens hoje desenvolvem essa vergonha, né, de interagir, vergonha às vezes de se expressar, então muitos guardam, não conseguem conversar dentro de casa, não conseguem expor seus sentimentos para o pai e para a mãe, por quê? Porque eles trazem a personalidade que foi moldada, né, pelos avós e passaram sem perceber, também sem intenção e sem maldade, porque é uma programação, né? Aquilo que eu tenho eu dou, aquilo que eu tenho eu dou, só que o que eu estou dando não é o melhor, é aquilo que foi implantado, mas não foi selecionado, não foi filtrado, não foi passado pelo crivo da razão. Isso a gente aprende na linguagem kardecista, né? Que tudo tem que ser passado pelo crivo da razão. O que é? Você questionar aquelas situações. Nós já falamos sobre isso, né? Poxa, isso faz sentido para mim? Realmente é bom para mim? Eu me sinto bem com essa crença? Eu me sinto bem agindo assim? Eu gostava de ser tratado dessa forma, então a gente não tem o hábito de questionar e aí simplesmente replica, né? Absorve e replica. E aí estão, né, toda essa situação estão gerando os jovens de hoje, né? Retraídos, muito voltados para celular. Lembra que antigamente a nossa infância era brincar de bicicleta na rua, pipa, jogar bola. Hoje, porque perigo sempre teve, né? Em todo o tempo, em todos os lugares. Não vai falar que, mas hoje está pior. Não, sempre existiu, né? Mas a mente hoje está voltada mais para situações perigosas. Só que isso não isenta a própria internet, que tem que ser vigiada, tem que ser filtrada, porque existe muita coisa boa, mas existe muita informação que não deveria estar entrando na cabeça de uma criança, de um jovem hoje, porque ele não tem esse feeling de filtrar, né? Olha, isso daqui é legal, poxa, isso daqui não é. Ele ainda não tem, ele está só com a mente aberta, só recebendo informação. As expectativas não atendidas, né, como já falei, segredos, ocultação. Então, a pessoa também que desenvolve esse sentimento de vergonha, porque ela não consegue compartilhar segredos, às vezes, coisas que está acontecendo com ela e ela acha
errado, às vezes, por conta da cultura religiosa ou da cultura mesmo social do país, enfim. Então, por vergonha, ela retrai tudo isso. Conflitos morais e éticos que estão muito ligados com essa carga que a cultura joga em cima da sociedade, né? Seja, né, culturas de outros países ou mesmo a cultura dos nossos antepassados. Aí teu pai fala assim: ah, mas na minha época. Na minha época. Então, era na época dele, não na época de hoje. Os nossos antepassados, eles têm uma tendência a se prender naquele espaço-tempo e não caminham com a própria evolução, né, da vida, do tempo, das gerações. É sempre, no meu tempo era assim. No meu tempo eu fazia isso. No meu tempo a gente nem olhava para o meu pai, porque só dele olhar a gente já sabia a bronca que estava tomando. No meu tempo a gente não fazia isso. No meu tempo a gente... Então ele está sempre lembrando do passado, o passado, o passado. Mas o passado não consegue caber neste presente. Mas ele não entende, né? Ele gostaria que o presente fosse exatamente como o passado, porque ele conhece o passado. Ele não sabe viver no tempo de hoje. É aonde muitos senhores e senhoras acabam sentindo vergonha também de aflorar, né, de se enovar, de deixar essa criança interior que foi tão reprimida lá atrás, naquele tempo, poder se expressar hoje. E ficam ali, aquela vidinha, vão se voltando para dentro, né, se privando do convívio social cada vez mais fechado, e aí naquele mundinho que a maioria das coisas não existe mais hoje ou não são da mesma forma, vai deixando com que ele pare de viver e conviver, né, no presente com a própria família, né, tendo um vínculo de amizades. Então, os velhinhos vão entrando num processo de depressão por vergonha. Vergonha do que é o mundo hoje, que no meu tempo não era assim. Vergonha do que são os jovens hoje, porque no meu tempo não era assim. Então, olha quantas situações levam uma pessoa a um estado de vergonha onde ela se fecha no mundo dela e dentro de um mundo que é de expansão. Então, é para se abrir. O que provoca esses estados de vergonha, né? O sentimento de inadequação, quando a pessoa acha que, putz, não, essa vida não é para mim. Eu não me encaixo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora, eu quero sumir. E ela cada vez mais vai se fechando. Autoacusação, quando ela mesma fica revendo os padrões dela, que não alcançam os padrões que os pais estão tentando impor de uma forma comparativa para ela, ou querendo que o filho desenvolva aquilo que ele não conseguiu desenvolver na infância, porque ele era criticado, recriminado, né, ou mesmo repreendido pelos pais, não podia se expressar. E aí ele quer que o filho realize o sonho dele, mas o sonho é do pai, o sonho é da mãe, o sonho não é do filho. Pensa nisso. Aonde que está a espontaneidade do ser humano de se expressar? Se o pai e a mãe estão depositando naquela criança o sonho que ele não conseguiu realizar. Ele já é uma pessoa frustrada por não ter realizado o sonho dele e deposita todas as expectativas em cima do filho realizar aquilo que ele não foi capaz de realizar. O isolamento social. A vergonha traz o isolamento social. Não me encaixo nesse mundo, estou sempre errado, não faço nada certo, não sou como fulano, né? Meu pai quer que eu seja igual fulano, eu não consigo ser, então eu fico aqui. Não falo com ninguém, não vejo ninguém, fico aqui no meu mundinho. Isso é vida?
Que adulto está se tornando, que tipo de adulto está se desenvolvendo dentro de um casulo? Que interação social, que network essa criança vai ter, esse adolescente vai conseguir fazer para que ele saia para um mundo de prosperidade, de portas abertas, sem a interação e o convívio social. A dificuldade em aceitar os elogios. Uma pessoa hoje que tem essa vergonha embutida nela não consegue, fica logo vermelha. Ai, não, tá. Imagina, não, bondade sua, né? Cara, aceita. Ai, que legal. Ai, de nada. Ai, muito bom. Sabe, aceita. Não, tá bom, obrigada. E assim, olha a postura, acabrunhada, isso não é uma postura de quem quer alçar grandes voos, né? O céu é o limite, a prosperidade, a abundância, se colocar, se posicionar, de repente ser um empresário, né? Como? Como? Desse jeito, não tem a postura do empresário. A própria vergonha gera ansiedade, a depressão, o estresse, porque a pessoa se fecha. Ela não consegue se expressar, se colocar, né? Falar o que sente, o que pensa, quais são seus gostos. Lembra o exercício que nós já fizemos em aulas passadas, ou mesmo lá no Instagram, naquela semana do Despertar o Poder? O que é que você gosta? O que é que você gosta de comer, de vestir, de assistir? Em que ambientes você se sente confortável, relaxado, alegre? Com que tipo de pessoas você consegue interagir e você gosta de interagir? Você não se conhece. Tudo por conta dessas questões que foram embutidas na gente, né? Crenças de comportamentos de pai e mãe que já foram vindo dessas represálias aí dos nossos antepassados. A dificuldade em perdoar a si mesmo, porque tem aquela autoacusação, né? Autocrítica, autocobrança. Então, poxa, eu não acredito, eu não consegui fazer meu pai, né, gostar daquilo, eu não consigo agradar meu pai e caramba, eu não presto mesmo, eu não consigo fazer nada de bom. E aí ele começa a se punir, se punir, se punir, porque o próprio fato de não se perdoar já vai gerar uma autopunição. E o que é a autopunição na vida de uma pessoa? Quando você começa a se punir ou se culpar de alguma coisa, na mente funciona assim: todo culpado merece um castigo. Não é assim? Ah, menino, você fez isso, que coisa feia, vai ficar de castigo. Ou seja, tudo que é feio, tudo que é errado merece castigo. Isso já é uma crença também instalada na nossa mente. E a mente subconsciente, ela obedece, ela funciona automaticamente. Então, se toda a culpa vai gerar um castigo, uma punição, quem que cria esse castigo e punição na minha vida? Eu mesma, porque eu sou co-criadora da minha realidade. Então, se eu tenho dentro de mim que eu sou culpada de alguma coisa, eu errei em alguma coisa e eu me puno por aquilo, né? Me recrimino por aquilo, não me perdoo por aquilo, eu estou gerando de qualquer forma, num universo de infinitas possibilidades, a possibilidade negativa, a possibilidade de eu pagar pelo meu erro. Então, a própria pessoa gera o castigo na vida dela. E aí ela fica achando que está pagando karma do passado. Não, não é do passado, é karma de agora mesmo, que você gerou pelos seus próprios pensamentos de autocrítica, autopunição, a autossabotagem. Como superar, então, todas essas questões, né? Como superar a vergonha para que você possa fluir melhor na sua vida? Deixa eu tomar um golinho de café. Então vamos lá. Aceitar os seus sentimentos. A primeira coisa é aceitar os sentimentos. Aceitar aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Aceitar o que você está sentindo, a raiva, a tristeza. Não adianta falar, ai meu Deus, não.
Mas é errado eu sentir raiva. Eu não posso ficar triste. Isso está acontecendo aí dentro? Aceita, não. Então tá, estou com raiva neste momento, reconheço que eu estou com raiva neste momento, mas está tudo bem, isso vai passar, eu posso fazer melhor, eu tenho capacidade de fazer melhor, uma oportunidade vai aparecer e eu vou aproveitar ela de uma forma melhor. E vai ressignificando, vai trabalhando essa questão em você. Isso é importante. Por quê? Porque aí, com essa aceitação, você supera aquela culpa, o recriminar a si mesmo, entendeu? Se aceitar o que você está sentindo naquele momento, é também um ato de amor com você. Né? É um ato de perdão. Não, tudo bem, estou sentindo raiva, tá bom, tá certo, já passou. Eu fiz de uma forma que não foi legal, mas eu posso fazer melhor. Então você consegue se trabalhar entendendo que você tem a capacidade, o potencial de ser e fazer melhor a cada instante. Compartilhar com alguém confiável. Então é preciso se abrir, é preciso conversar. É preciso se expressar. Ah, mas com meu pai e com minha mãe não tem conversa. Então procure alguém da sua confiança. Vem falar comigo. Eu entendo você. Eu vou apoiar você. Nunca, nunca recriminar ou criticar. Sempre mostrar que existe um outro caminho para ser seguido em qualquer situação. É mostrar que você tem outra escolha. Você talvez não esteja enxergando isso neste momento. O autoconhecimento, isso é importante. E por conta dessa necessidade do autoconhecimento, é que eu criei a fonte do despertar. Você vai ter aqui o link na descrição para que você adquira todo tipo de conhecimento, tudo que eu adquiri até hoje, desde de como funciona a nossa mente, como é o nosso pensamento, o que foi programado em nós, como reprogramar isso, tudo que gera os nossos sentimentos mais viscerais, que são os mais fortes e comandam nossos comportamentos, que geram os resultados que você está vivendo hoje. Como mudar esses resultados? Então, o autoconhecimento é importante para que você possa fazer as mudanças necessárias na sua vida, começando a mudar você mesmo. Autocompaixão, entender que você está no momento, hoje, amanhã você já está num outro momento, porque a vida, ela é cíclica, né? São fases. Tudo na nossa vida faz parte da nossa evolução, para o nosso desenvolver as nossas questões emocionais aqui. Tudo na nossa vida é passageiro, tudo na nossa vida acontece para despertar o que precisa ser trabalhado em nós. Então é ter o entendimento de que eu estou no processo e eu vou chegar aonde eu preciso chegar. O perdoar-se, né? Como nós já falamos, não se culpar por nada que falou, deixou de falar, nada que fez ou deixou de fazer, porque você sempre dá o melhor em todos os momentos da sua vida. Você sempre dá o melhor dentro do conhecimento que foi passado a você. Por isso que eu trago outro conhecimento para que você tenha a opção de escolha, de mudança dos seus padrões. Focar no presente, para de ficar pensando, no meu tempo era assim, no meu tempo eu fazia assim, no meu tempo minha mãe falava isso, lá no meu tempo, lá o seu tempo é agora. É agora. Entenda que aquele tempo passou, ele não volta. Qual é o seu tempo? Em que tempo você está? No agora. Então foca nesse agora, viva esse momento presente. Que parte de você pode expressar a maior alegria no momento agora? A minha criança, deixa ela falar, deixa ela expressar tudo o que ela não pôde ser lá
naquele tempo, deixa ela ser agora, neste tempo que você está vivendo. Então, isso é importante. Por quê? Porque passado só gera depressão. O futuro só gera ansiedade. Você entrar nesse conflito por querer gerenciar ou viver os dois tempos que não podem ser vividos vai te gerar estresse. Então, larga isso, solta. Passou, nem chegou. É hoje. O que você pode fazer hoje? Como você pode agir hoje? Então, o que você vai colocar em prática hoje para superar essa vergonha que você carrega desde a tua infância, de não conseguir falar coisas simples para seus filhos? Eu lembro que eu fui aprender sobre as questões femininas, né? Até mesmo dos nossos ciclos mensais na escola, porque a minha mãe tinha vergonha de explicar isso para mim. E eu que expliquei para minha irmã. Então, ela tinha vergonha. Por quê? Porque a minha avó não tinha esse tipo de conversa aberta com ela. Então, e trouxe isso. Ai, menina, não pode falar disso. Coisa íntima. Aquela época de namoro que não podia encostar a mão na perna, que não se beijava na frente dos nossos avós, que eram os pais dele. Não, porque tinha vergonha, não podia, era falta de respeito. Tudo isso está embutido ali no teu pai e na tua mãe. E, de alguma forma, ele passou parte daquilo para você. E você, sem perceber, está vivendo a sua vida, né, com essas pequenas vergonhas ali na tua mente, e alguma coisa você está passando para os seus filhos sem perceber. Por isso, então, eu convido você a estudar. Expanda a tua consciência. É o único caminho para que você possa viver esse momento presente, entendendo como funcionou tudo até hoje, como era o pensamento dos seus pais, como era o pensamento, a vida dos seus avós, para que você possa deixar um legado muito avançado para os seus netos, seus filhos, né? Todos que convivem com você. Qual é a mensagem? Que transformação você pode ser? Não é fazer, é ser. Seja a sua própria transformação. É o maior legado e o maior exemplo que você pode dar para todos que te rodeiam. Gostou? Deixa aqui o teu comentário, eu quero saber o que você entendeu, qual era a sua vergonha, para eu poder conversar com você também. Te aguardo no próximo vídeo.